No final dos anos 80, o Brasil vivia um momento de grande incerteza e ansiedade. O país enfrentava uma crise econômica profunda, com hiperinflação corroendo salários e tornando a vida cotidiana cada vez mais difícil para milhões de brasileiros. As ruas estavam cheias de protestos e o sentimento de insatisfação era palpável em todos os cantos. A população ansiava por uma mudança real, por uma nova direção que pudesse trazer esperança e estabilidade após anos de turbulência. Isso tudo acontecia após mais de 2 décadas sob o regime militar. Um período marcado por repressão política, censura e restrições à liberdade. O fim da ditadura trouxe consigo a promessa de democracia, mas também revelou os desafios de reconstruir o país e restaurar a confiança nas instituições. Nesse cenário de transição, Fernando Collor de Mello emergiu como uma figura carismática e ousada. Jovem com um discurso moderno e promessas de renovação, Collor se apresentou como o líder capaz de romper com o passado e enfrentar os velhos problemas do Brasil. Ele prometia modernizar o país, combater privilégios e colocar fim aos abusos que marcaram as décadas anteriores. Sua campanha ficou famosa pelo discurso do Caçador de Marajás, uma referência direta à luta contra os altos salários e benefícios de funcionários públicos privilegiados. Esse discurso encontrou eco em uma população cansada da corrupção, da inflação descontrolada e da sensação de impunidade. Milhares foram às ruas, acreditando que Collor representava uma nova esperança para o Brasil. A eleição de 1989 foi histórica, marcada por debates acalorados e uma polarização inédita. No segundo turno, Collor enfrentou Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical e símbolo das lutas populares. Com uma campanha agressiva e promessas de mudança rápida, Collor conquistou a maioria dos votos e se tornou o presidente mais jovem da história do Brasil, aos 40 anos. A posse de Collor foi recebida com entusiasmo e grandes expectativas. O país inteiro parecia respirar aliviado, acreditando que, finalmente, a esperança havia vencido o medo. Collor prometia derrotar a inflação, abrir a economia e trazer prosperidade para todos os brasileiros. No entanto, logo após assumir o poder, Collor surpreendeu o país com uma das decisões econômicas mais traumáticas de sua história: o confisco das poupanças. O choque foi imediato, e a esperança rapidamente deu lugar à apreensão e ao medo do futuro. Para entender o impacto do Plano Collor, é fundamental voltar no tempo e mergulhar no clima de desespero que dominava o Brasil no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. O país estava à beira do colapso econômico e a população sentia na pele o peso de uma crise sem precedentes. É preciso lembrar do terror da hiperinflação, um fenômeno que parecia não ter fim. Os preços subiam de forma tão rápida e descontrolada que era impossível planejar o futuro, e até mesmo o presente se tornava incerto. Nos anos 80, os preços dobravam a cada mês, e a simples tarefa de ir ao supermercado se transformava em uma corrida contra o tempo. Produtos tinham seus valores remarcados várias vezes ao dia, e a sensação de instabilidade era constante. Salários perdiam valor em horas, obrigando as pessoas a gastarem tudo assim que recebiam, antes que o dinheiro se desvalorizasse ainda mais. Era uma luta diária para manter o poder de compra e garantir o básico para sobreviver. E a economia era um caos. Planos anteriores falharam, deixando a população cada vez mais desconfiada das autoridades e das promessas de solução. O medo de perder tudo era real. E as filas em bancos e supermercados se tornaram parte do cotidiano. A população vivia em constante corrida para proteger seu dinheiro, buscando alternativas como comprar dólares, investir em bens duráveis ou simplesmente tentar antecipar as próximas altas de preços. O sentimento era de urgência e insegurança. O desespero era tanto que qualquer promessa de solução radical parecia aceitável.
Famílias inteiras viam suas economias desaparecerem de um dia para o outro, e a esperança se misturava ao medo do desconhecido. Collor prometeu um tiro só na inflação, apresentando-se como o líder capaz de enfrentar o problema de frente. Seu discurso firme e suas propostas ousadas conquistaram a atenção de um país cansado de esperar por mudanças. O país, exausto, estava disposto a arriscar. As pessoas se reuniam em frente à televisão, acompanhando cada anúncio do governo com ansiedade e esperança, mesmo sem saber exatamente o que viria pela frente. O terreno estava pronto para um sacrifício inédito. O governo preparava medidas radicais e a tensão política aumentava a cada dia, refletindo o clima de incerteza que tomava conta do país. A alternativa, continuar na hiperinflação, parecia insuportável. Para muitos brasileiros, qualquer mudança era melhor do que permanecer presos em um ciclo de perda constante, onde o futuro parecia cada vez mais distante e inalcançável. Um dia após a posse, Collor e sua ministra Zélia Cardoso de Mello anunciaram o Plano Brasil Novo. O país parou diante da TV para ouvir preços e salários congelados, impostos aumentados, privatizações prometidas. Mas o choque veio com o bloqueio das contas bancárias, acima de 50 mil cruzados novos. O governo confiscou cerca de 80% do dinheiro em circulação, prometendo devolver em 18 meses. O pânico tomou conta, economias de uma vida inteira ficaram inacessíveis. A confiança no Estado foi abalada de forma irreversível. O confisco foi sentido como uma traição nacional. Famílias e empresas viram suas reservas sumirem de um dia para o outro. Pequenos empresários não conseguiram pagar funcionários. Aposentados perderam sua segurança. Histórias de desespero e tragédia se multiplicaram. A economia parou e a confiança no sistema bancário desapareceu. O medo de novos confiscos passou a assombrar o país. O Estado, ao tentar curar a inflação, destruiu a relação de confiança com o cidadão. O trauma do confisco marcaria gerações. O bloqueio de recursos mergulhou o Brasil em uma crise sem precedentes. Milhões de brasileiros acordaram sem acesso ao próprio dinheiro, enfrentando filas intermináveis nos bancos e um clima de incerteza que se espalhou rapidamente pelo país. Famílias inteiras ficaram sem saber como pagariam contas básicas, como aluguel, luz e alimentação. O medo e a indignação tomaram conta das ruas, enquanto a população buscava respostas para o que parecia um pesadelo coletivo. Empresas quebraram. O comércio parou, o desemprego disparou. Pequenos negócios, que dependiam do fluxo diário de caixa, foram especialmente atingidos. Muitos empresários não conseguiram honrar compromissos, resultando em demissões em massa e fechamento de portas. O impacto foi sentido em todos os setores, do pequeno comércio às grandes indústrias, criando um efeito dominó de falências e retração econômica. O país entrou em recessão profunda e a confiança evaporou. O produto interno bruto despencou e a atividade econômica praticamente parou. Investidores estrangeiros fugiram, temendo a instabilidade, e o crédito secou. A sensação de insegurança era generalizada, afetando desde grandes empresários até trabalhadores informais. A inflação caiu temporariamente, mas logo voltou quando o dinheiro foi liberado. O alívio inicial foi rapidamente substituído por frustração, pois os preços voltaram a subir e o poder de compra continuou corroído. O controle artificial da inflação mostrou-se insustentável diante da falta de confiança e da instabilidade econômica. O plano não atacou as causas reais da inflação, apenas seus sintomas. Especialistas e economistas criticaram duramente a medida, apontando que o bloqueio de recursos era uma solução paliativa e arriscada. O debate público se intensificou, com a sociedade exigindo respostas mais estruturais e menos traumáticas. O fracasso foi evidente: recessão, desemprego e descrédito do governo. A população, já fragilizada,
perdeu a confiança nas instituições e passou a protestar nas ruas. O governo Collor enfrentou uma onda de insatisfação popular, agravando ainda mais a crise política e econômica. O confisco virou símbolo de soluções desastrosas e da importância da confiança. O episódio ficou marcado na memória coletiva como um alerta sobre os perigos de decisões radicais e mal planejadas, que podem destruir a credibilidade de um país em poucos dias. O Brasil aprendeu, da pior forma, os riscos de medidas radicais. O trauma do bloqueio serviu de lição para gerações futuras, mostrando que a confiança é um dos pilares mais importantes para a estabilidade econômica e social de uma nação. Enquanto o país sofria, o governo Collor mergulhava em escândalos. PC Farias, tesoureiro da campanha, era acusado de comandar um esquema de corrupção milionário. O próprio irmão do presidente, Pedro Collor, revelou detalhes do esquema à imprensa. As denúncias abalaram o governo e deram início a uma crise política sem precedentes. O caçador de Marajás agora era visto como parte do problema. A crise moral se somou à crise econômica e a sociedade começou a se mobilizar. A indignação tomou conta do país. Jovens caras pintadas lideraram protestos massivos, exigindo o impeachment de Collor. Milhões foram às ruas, unindo todas as classes sociais. A imprensa investigou e expôs o esquema de corrupção. O grito de "Fora Collor" ecoou por todo o Brasil. O presidente perdeu apoio popular e político. O movimento dos caras pintadas mostrou a força da sociedade civil na defesa da democracia. O Congresso instalou uma CPI e, diante das provas, aceitou o pedido de impeachment. Pela primeira vez, um presidente eleito era afastado por crime de responsabilidade dentro das regras democráticas. O vice Itamar Franco assumiu, garantindo a estabilidade. Collor tentou renunciar, mas o Senado manteve o julgamento e cassou seus direitos políticos. O processo foi um marco, mostrou que ninguém está acima da lei. A democracia brasileira saiu fortalecida, provando sua capacidade de se corrigir. O episódio consolidou a importância das instituições e da participação popular. O confisco da poupança deixou um trauma profundo e duradouro. A confiança no sistema financeiro e no Estado foi abalada. O impeachment de Collor marcou o amadurecimento democrático do Brasil. A mobilização popular mostrou o poder da sociedade civil. O fracasso do Plano Collor virou alerta contra soluções radicais e voluntarismo econômico. A estabilização só viria anos depois, com o Plano Real, baseado em confiança e gradualismo. As lições desse período seguem vivas. Ética, instituições sólidas e vigilância cidadã são essenciais para um país justo e próspero.